Hoje o tema é saúde. Estamos com Júlia Graziella, estudante de arquitetura e urbanismo, que depois de postar um vídeo no canal YouTube que hoje passa de 17 mil visualizações, ajuda as pessoas que têm um problema chamado escoliose. Tudo bom, Júlia? Tudo bem, Gabi. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre um tema que eu considero tão importante. Escoliose é uma doença que eu tive e que ela é muito desconhecida, só que não é rara. Então, muitas pessoas aqui na cidade mesmo vieram me procurar com os seus filhos com escoliose e não sabiam o que era e que procedimento fazer. Júlia, fala um pouco sobre a escoliose. Existem três tipos de escoliose. A escoliose congênita, que é desde nascença, a escoliose neuromuscular e a escoliose idiopática, que é a que eu tive e que não tem uma causa definida, porque a pessoa tem escoliose. Então, justamente isso é que deixa o ponto de interrogação, a dúvida na cabeça das pessoas e a insegurança sobre como lidar com essa doença. Júlia, como foi que você chegou a desconfiar que tinha escoliose? Escoliose é uma doença silenciosa, então não foi eu quem percebi. Foi a minha avó, quando eu estava andando com o cabelo preso, que ela viu que a minha coluna estava anormal. Foi quando ela mostrou à minha mãe ficou muito preocupada. Foi só aí que eu observei melhor, quando eu toquei nas minhas costas, foi que eu percebi que estava um lado bem mais alto que o outro. O que passou na sua cabeça de pré-adolescente, que você tinha 12 anos, após descobrir que tinha escoliose e mesmo sabendo que era de alto risco? O que foi que você pensou no momento? Foi muito difícil. Ao saber, eu tenho certeza que eu fiquei pálida e eu não tinha forças. No momento foi muito difícil saber que eu teria que passar por uma cirurgia de alto risco, que eu poderia até morrer. Então, foi difícil para minha família, foi difícil para mim e nós contamos muito com as orações das pessoas. Nós buscamos muito a Deus para conseguir essa força que nós precisávamos. Te limitou a fazer alguma coisa? Não, a escoliose, no meu caso, não me limitou. Eu consegui fazer a cirurgia a tempo, antes que eu pudesse, por exemplo, ficar em uma cadeira de rodas. E também depois da cirurgia levo uma vida normal e não tenho nenhuma limitação. Júlia, como as famílias podem ajudar a detectar na pessoa, no parente, que tem esse problema? Então, a escoliose idiopática, ela acontece em adolescentes, geralmente no período de pré-adolescência. Então, é bom que os pais estejam atentos e tenham uma forma de perceber melhor o desvio. Pedindo para que a criança fique em pé, com os pés juntos, tente ficar ao máximo reto, com as mãos apoiadas nas pernas, e aí elas se abaixam como se fosse pegar alguma coisa no chão. Ao se abaixar, os pais podem ver se a coluna está reta ou se está com algum desvio. Já dá para notar. Então é importante que elas estejam atentas a isso o mais cedo possível, porque o tratamento fica mais fácil. E a cirurgia, quanto mais cedo possível, é mais fácil de lidar. Júlia, depois que a pessoa, o adolescente, descobre que está com a doença escoliose, qual o procedimento que acontece até chegar à cirurgia? É fácil conseguir a cirurgia? Não, a cirurgia não é fácil. No meu caso, eu fui encaminhada, eu conhecia o Dr. Mauro Monteiro, um ótimo neuro de Caruaru, e ele me indicou um ótimo ortopedista do Recife. Eu fui ao Ortocentro, que é a clínica que ele atende, e lá foi que ele me explicou todo o processo. A cirurgia, ela é muito cara, ela é em torno de R$ 80 mil, R$ 100 mil. Então, a outra opção seria o SUS. O SUS, o doutor André Flávio também atende no Getúlio Vargas. E a equipe de lá também é maravilhosa. Só que a cirurgia só é feita a cada 2 meses. No meu tempo, que eu fiz a cirurgia há 7 anos atrás, era feita com mais frequência. Então a lista não era tão grande, feito é hoje. Foi no momento que eu fui para lá, fui encaminhada para o Getúlio e comecei a ser acompanhada por Dr. André Flávio lá no Getúlio. E com 6 meses ele me chamou para fazer a cirurgia. Então foi um período muito curto que eu consegui. Hoje em dia não. Hoje em dia a espera é de mais de 2 anos. As meninas ficam com o desvio aumentando cada vez mais
e a cirurgia demora muito para sair. Júlia, após desconfiar que você tem um desvio na coluna, na escoliose, qual o primeiro profissional que a gente deve procurar? Primeiramente, o ortopedista, que é ele quem vai ver o raio-x, constatar se tem algum desvio. E aqui na região, o hospital que atende e faz cirurgia de escoliose é o Getúlio Vargas, isso pelo SUS. Lá tem uma equipe muito capacitada, com o Dr. André Flávio, que eu já falei, Dr. Tiago, Dr. Túlio, Dr. Marcos. Então, é uma equipe maravilhosa, toda a equipe do Getúlio atende muito bem. Porém, os gastos do governo estão sendo cortados. Nós sabemos que estamos passando por uma fase, uma crise, em que pede isso. Na minha opinião, nós devemos ver o que é de mais importante, a saúde, por exemplo. Então, eu espero que esse vídeo faça algum efeito positivo nesse sentido também, que o governo do estado de Pernambuco dê mais atenção, porque todo ano estava acontecendo um mutirão no final de ano e todas as cirurgias que estavam atrasadas davam uma adiantada boa. Então muitas meninas faziam, eu falo meninas porque a escoliose acontece mais, a probabilidade é mais em meninas, mas também tem em meninos. Então os adolescentes, eles nesse mutirão conseguem a cirurgia. Só que esse ano não vai acontecer. E eu fiquei muito triste ao saber disso. Esse é o primeiro ano que foi cortado esse mutirão? Esse foi o primeiro ano em que não vai haver o mutirão. E eu fiquei muito triste por esse motivo. Espero que o governo de Pernambuco dê alguma satisfação a respeito desse assunto. Júlia, me fala do hoje. Há um tempo você postou um vídeo esclarecendo um pouco o que era a escoliose, que hoje já passam de 17 mil visualizações. Você presta ajuda à comunidade, acompanha as pessoas até o hospital, não é isso? Fala um pouco sobre essa sua ajuda ao próximo, sobre como as pessoas podem chegar até você se vê que tem um problema da escoliose. Me fala um pouco. Quando eu descobri que tinha escoliose e precisava passar por uma cirurgia, eu tinha 12 anos, então eu nem mexia muito em internet. Foi quando meu tio me mostrou um vídeo de uma menina chamada Poliana. Ela fez a cirurgia e a mãe dela postou um vídeo resumindo a história dela. Eu assisti aquele vídeo diversas vezes e me deu muita força. Então foi a partir daí que eu e minha família decidimos também, depois de fazer a cirurgia, postar um vídeo contando um resumo da minha história. Foi quando eu coloquei e eu não imaginava que iria ter tantas visualizações, que as pessoas iam me procurar tanto como aconteceu e eu fiquei muito feliz com esse resultado. Pelo YouTube, as pessoas começaram a comentar, começaram a me procurar por e-mail e pelas redes sociais. Então, isso é muito positivo, porque assim eu consigo tirar dúvidas de muitos adolescentes que estão passando por isso. Também dá força, porque a maioria das pessoas que descobrem não aceitam a cirurgia. Quando o caso já é cirúrgico, elas têm muito medo. Então, quando a gente conversa e a pessoa vê que eu estou bem, que me levam vida normal, a pessoa se espelha de alguma forma e, de certa forma, o medo acaba sendo amenizado. Júlia, e como fica o apoio da comunidade, em geral, família, escola, quando você passa a apresentar o seu problema e diz que vai precisar da cirurgia? Como é que eles reagem? Eles lhe apoiam? Eles dizem que não vai dar certo? Como é esse procedimento? Pois é, no meu caso, o meu pai sabia das complicações do efeito da escoliose e queria que eu fizesse a cirurgia o mais rápido possível, para que eu me livrasse logo da doença. Já a minha mãe tinha muito medo de me perder, então ela ficava muito temerosa. Então é uma cirurgia delicada e é importante que eu mostre a minha história para dar mais confiança à família. Os professores também, que ocupam também um papel determinante para dar o apoio ao portador de escoliose. Júlia, obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter esclarecido as dúvidas sobre a escoliose. E fica aí uma dica para os pais, para que prestem atenção na coluna, se os filhos têm algum desvio. E se precisar, procure a Júlia Graziella no Facebook ou até nos comentários desse vídeo no Facebook, no YouTube, que a gente encaminha até ela.